Olá, tudo bem? Eu sou o professor Anderson Melo, professor de matemática, e a nossa aula de hoje é sobre a representação e a construção de tabelas ou árvore de possibilidades na probabilidade. Você sabia que é necessário nós aprendermos como construir as tabelas e inclusive a árvore das possibilidades? Porque algumas questões nós podemos utilizar essa ferramenta para facilitar todo o processo de resolução, ok? Então, fique atento e observe para compreender cada situação que vamos trabalhar na aula de hoje, ok? A primeira situação que nós temos, ele traz que Maria vai sair com suas amigas e para escolher a roupa que usará, separou 2 saias e 3 blusas. Vejamos de quantas maneiras ela pode se arrumar. Então, primeira coisa que eu quero te chamar a atenção. Você já parou para pensar que às vezes você diz que, poxa, meu guarda-roupa está defasado, eu não tenho opções de sair, preciso comprar outras roupas. Bem, no caso aqui da Maria, ela tem 2 saias e 3 blusas. Então, com essas 2 saias, essas 3 blusas, de quantas maneiras ela pode se vestir com essas peças? Para você saber a respeito disso, nós chamamos isso de espaço amostral. O espaço amostral, para ser determinado dessa forma, nós utilizamos o princípio fundamental da contagem, que é um assunto que é estudado inclusive lá na análise combinatória, certo? Bem, é o seguinte, o que estamos estudando é sobre probabilidade. Então, como que eu faço para descobrir esse espaço amostral? A quantidade de possibilidades com que a Maria pode, se vestir com essas 2 saias e essas 3 blusas. Para que eu encontre isso, basta eu fazer o produto dos 2 valores, ou seja, 2 vezes 3. Então eu vou ter 2 vezes 3 é igual a 6, significa dizer que a Maria tem 6 possibilidades de lookings aí com essas peças para poder estar saindo. Então se você está dizendo que não tem roupa, você tem 5 blusas e 4 calças, poxa, você com 5 blusas e 4 calças, você tem aí 5 vezes 4, 20 possibilidades de estar se arrumando e saindo com essas peças, ok? Então, para que você visualize melhor essa ideia de como Maria pode se arrumar, você separa essas informações e cria a árvore das possibilidades. Então imagine só, a gente vai separar as saias e as blusas. Inicialmente, começando pelas blusas. Colocamos aí 3 modelos de camisas, Então você pode observar o primeiro modelo, o segundo modelo aqui mais regatinha, O primeiro modelo não tem manga também. Um segundo modelo mais regatinha e um terceiro modelo com manga, que são justamente as 3 blusas que a Maria tem. E as opções de saias, Temos aqui as 2 opções, vamos pensar assim, 2 opções de saias aqui para Maria, ok? Então, essa é a ideia. Como que nós vamos chegar aí nessa árvore das possibilidades? Essa saia pode ser vestida com a primeira, pode ser vestida com a segunda ou com a terceira blusa, certo? Da mesma forma, a segunda saia. Então, nesse caso, você constrói uma tabela ou uma árvore das possibilidades. Aqui nós estamos utilizando uma tabela. Veja que esta saia com a primeira blusa forma esse primeiro conjunto. Assim foi feito com cada blusa. Esta saia com a segunda blusa e a primeira saia com a terceira blusa. Podemos observar também o outro looking, com o segundo modelo de saia. Então, o segundo modelo de saia com a primeira blusa, com a segunda blusa e com a terceira blusa. Então, aqui nós estamos utilizando uma tabela para você visualizar melhor as possibilidades. E observe, lembra que no início a gente comentou que seriam 6 possibilidades? Veja, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta possibilidade, ok? E como que isso pode ser aplicado na ideia de probabilidade? Veja o comando da questão. Qual a probabilidade de ela sair com uma blusa sem mangas? Então, veja, ele quer saber qual a probabilidade de ela sair com uma blusa sem mangas. Não importa a saia, ela vai sair com uma blusa sem manga. Nós temos aqui esse primeiro modelo, que a blusa não tem manga. Aqui, esse segundo modelo, que a blusa não tem manga. O terceiro nós não podemos usar, ok? Porque ele tem manga. Aqui embaixo temos mais 2 modelos aqui com a blusa sem manga. Então, para que a gente
faça a probabilidade de ela sair com a blusa sem manga, nós temos que pegar aqui no caso o evento, que no caso são 4, certo? 4 modelos com camisa sem manga, de um total de 6, porque 6 é o espaço amostral. Então, nesse caso, a probabilidade de nós termos de ela sair com uma blusa sem manga é 4 sobre 6. A gente pode simplificar por 2, 4 dividido para 2 dá 2 e 6 por 2 dá 3. Então temos essa representação em fração. Ah, professor, posso representar em decimal, porcentagem, assim por diante? Sim. Ao dividir esse 2 por 3, a gente tem aproximadamente 0,66. Ou seja, eu tenho 66 centésimos aqui, correto, que equivale a 66%. Então, esse é um modelo que a gente tem aí, onde a gente representa essas informações, descobrindo o espaço amostral da probabilidade e inclusive os eventos, através de uma tabela, ok? Vejamos uma outra situação para que você possa observar através também da árvore das possibilidades. Bem, a próxima situação que nós temos no segundo exemplo, ele fala que um congresso sobre doenças psicossomáticas reúne 48 psiquiatras, dos quais 18 são mulheres, 72 psicólogos, dos quais 53 são mulheres, e 27 neurologistas, dos quais 10 são mulheres. Bem, nesse caso, eu não vou ainda representar por uma árvore das possibilidades. Eu vou montar uma tabela, de modo que esta tabela, inicialmente na primeira coluna, tenha essas profissões. E depois na segunda e terceira coluna, eu coloque aqui no caso sexo, né? Tem as mulheres e no caso os homens. Bem verdade que se eu tenho aqui 48 psiquiatras, 18 são mulheres, óbvio que o restante são homens. Então a gente monta esse modelo aqui, onde você pode observar na primeira coluna as profissões, né? As pessoas que participaram do congresso. Psiquiatra, né? Psiquiatria, os psicólogos e neurologistas. Então temos de um total, veja só, de 48 psiquiatras, temos 18 mulheres. Logo, o total de homens é o que falta, 30. De psicólogos, né? A gente pode observar que ele diz que são 72, dos quais 53 são mulheres. Logo, o restante são os homens, então 19. 72 menos 53, eu tenho 19. E neurologistas, ele comentou que são 27. Observe que o total de 27 aqui de neurologistas. 10 são mulheres, então os demais 17 são homens. Para você saber a quantidade de mulheres, basta você somar os valores da primeira coluna, são 81 mulheres. De homens, somou também a segunda coluna, nós temos aí 66 homens. E somando o total aqui de pessoas, né, ou mesmo somando aqui homens e mulheres, a gente tem 147, ok? Então, veja que a tabela ela auxilia para que você venha a separar qual é a quantidade de homens e mulheres nesse caso, certo? Olha o comando da questão. Um dos participantes desse congresso foi sorteado para coordenar os trabalhos, sabendo que a pessoa sorteada é mulher. Então, me diga, quantas mulheres nós temos? Nós temos aí 81 mulheres, não é verdade? É verdade, tá aqui, ó, sabendo que a pessoa sorteada é mulher. Determine a probabilidade de ela ser psiquiatra, tá? Então, a quantidade de mulheres psiquiatra é 18. Então, para que a gente calcule a probabilidade, a gente pega o evento. Mulher ser psiquiatra, então são 18. O espaço amostral de mulheres, por que 81 de mulheres aqui? Por que nós não pegamos os 147? Porque ele vai fazer essa escolha, certo? Da pessoa sorteada ser mulher. Se ele tivesse dito que ele iria sortear das pessoas participantes desse congresso, seriam 147. Então, somente das mulheres 81. Então, 18 sobre 81, simplifica por 9. 18 dá 2 por 9 e 81 por 9 dá 9. Ao dividir 2 por 9, nós encontramos aproximadamente 0,22, que equivale a 22%, ok? Então, veja essa situação, mais uma situação para deixar claro para você como representar a ideia de probabilidade através de tabelas. Vamos para uma terceira situação. Ao realizar 3
lançamentos consecutivos de uma moeda comum, encontramos um espaço amostral que pode ser representado por uma árvore das possibilidades. Veja que aqui no enunciado ele já traz uma sugestão de representarmos esse espaço amostral através da árvore das possibilidades. Analisando esse modelo, qual a probabilidade de sair pelo menos duas caras? Então, quando nós temos duas moedas, a primeira moeda que a gente lança, ela pode sair cara ou coroa, certo? Na segunda moeda que a gente lança, essa primeira, se saiu cara, no segundo lançamento pode sair cara ou coroa, porque só existem essas duas possibilidades na moeda, de sair cara ou coroa. E no terceiro lançamento, para essa que saiu cara, vai sair cara ou coroa, e para essa que saiu coroa, vai sair cara ou coroa também. Da mesma forma, vai acontecer se no primeiro lançamento saiu coroa e assim por diante. Ao verificar as possibilidades aqui, eu verifico cara, cara e cara. Veja que foi descrita aqui, ó, as três opções, né? Depois cara, cara e coroa na segunda situação e assim por diante. Cara, coroa e cara, depois cara, coroa e coroa. Então, aqui, quando a gente separa as possibilidades, a gente vê o total do espaço amostral. Nosso espaço amostral equivale a 8, certo? Certo, o nosso espaço amostral é 8. Então, na probabilidade, a parte de baixo eu já sei que é 8. E qual seria o evento? Veja que ele quer saber qual a probabilidade de sair pelo menos duas caras. Pelo menos. Quando ele fala pelo menos duas caras, não significa dizer exatamente duas caras. Por quê? Nessa primeira situação que eu tenho três caras, saiu pelo menos duas caras? Sim, saiu. Então eu tenho uma opção. Aqui, ó, uma outra opção, saiu pelo menos duas caras. Aqui nesse terceiro, ó, também tenho pelo menos duas caras. Já aqui, ó, nessa quarta opção, não tenho pelo menos duas caras, eu só tenho uma cara. Veja, na quinta aqui, ó, eu tenho pelo menos duas caras. Aqui eu tenho uma só e aqui nenhuma. Então, quantas possibilidades eu tenho de pelo menos duas caras? Uma, duas, três e aqui 4, certo? Então, eu tenho 4 possibilidades de um total e aí que eu tenho de que sair pelo menos duas caras. Então, a probabilidade ficará 4, que é justamente de sair pelo menos duas caras. Aqui uma, duas, 3 e essa outra, que são 4, saíram pelo menos duas caras. E aqui sobre 8, que é o espaço amostral. 4 sobre 8 simplificando dá meio, que equivale aqui a 0,5, ou seja, 50%, certo? Ficou claro para você? Você compreendeu toda essa ideia que trouxemos para você? Certo? Então, essa é uma outra ideia que a gente traz aqui a respeito de uma lanchonete que vende uma promoção de lanche a um preço único. No lanche estão incluídos um sanduíche, uma bebida e uma sobremesa. São oferecidos 3 opções de sanduíche. Hambúrguer, né? Aqui, e como bebida, ele pode escolher 2 tipos, suco ou guaraná. Para sobremesa, ele pode escolher 4 opções, certo? De sobremesas. Ele quer saber qual a probabilidade de você escolher um suco de maçã e um cupcake de chocolate. Então nós temos aqui os sanduíches, né, os 3, as bebidas e os doces aqui. Então ele quer saber a probabilidade de sair um suco de maçã. Nós temos aqui suco de maçã, tá aqui, ó, são 3 caixas de suco de maçã e um cupcake de chocolate. Então veja, suco de maçã com cupcake, 1, 2, 3. O nosso espaço amostral, basta a gente verificar aqui embaixo, ó. Tenho 4, certo? 4 doces. Para cada situação, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 6 vezes 4, 24. Então, o nosso espaço amostral é 24. Logo aqui, vamos ter a probabilidade de 3 sobre 24, que equivale a 1/8. Dividindo 1 por 8, temos 0,12, que equivale aí a 12%, ok? Então, essa é a ideia que trouxemos hoje para você a respeito aí de gráficos e tabelas na probabilidade. Sucesso a todos que puderam assistir a nossa aula. Não deixe de rever as nossas aulas na plataforma Eduque e Deus abençoe a todos. Um grande abraço e muito obrigado.